O convidado do Flintcast dessa semana é Rafael Coca, um dos fundadores da Spark. Vamos falar sobre a trajetória dele desde a gestão de imagem lá na época da Nine até a criação da Spark em 2014. Vai ser um papo sobre profissionalização, desafios de expandir o mercado de marketing de influência no Brasil e as dores dos influenciadores. Está demais. Já salva aí. Bom, estou muito feliz com o Flintcast de hoje, porque a gente tem aqui o Rafa Coca, um dos profissionais que eu admiro bastante, principalmente pela visão empreendedora que o Rafa tem, né? Ele veio desbravando aí, quando é, Rafa? 2013? Quando é aquela data? 2009, que você estava na Nine, que foi quando a gente se É, conheceu? Acho que era por ali, né? 2009? 2012, 13, aí 14, no finalzinho de setembro, a gente faz o spin-off, lança a Spark, que está fazendo 10 anos agora, esse mês. Uau, como passa rápido. Para contextualizar um pouco mais, na época eu trabalhava no Instagram, e a gente tinha uma relação ali com a turma da Nine, o Rafa cuidava junto com outras pessoas de algumas carreiras, principalmente de esporte, né, Rafa? Também muito de música, também já tinha ali, Exato. e ali foi o que? Um embrião, né, Rafa? Você começou a perceber que o mercado estava saindo de uma dinâmica de talentos sendo contratados para os outros meios e queria começar para as redes sociais. Foi por aí que veio a ideia da Spark, Rafa? Foi muito, assim, foram 2 pontos que a gente percebeu, né, eu fazia a direção na gestão de imagem lá na Nine, que ela começou sendo mais focada em esportistas, depois acabou abrindo mais, né, que era esportes e entretenimento, então começou a ter mais músicos, e a gente percebeu 2 coisas. O primeiro era que as marcas começavam a ampliar o seu leque de pessoas contratadas, então saindo um pouco daquele universo de só querer ver a galera de televisão ou os músicos e começar a olhar para os nativos digitais, e quando continuava olhando para os músicos, para os talentos, né, celebridades, etcétera, começando a ver qual era a entrega que eles fariam, adicional à imagem em termos de redes sociais, e também de olhar para contratos de menor duração, e não mais aquele modelo 3 anos de contrato e independente se vai fazer alguma coisa com aquele talento para a campanha. Então a gente viu esses 2 movimentos acontecendo de migração do dinheiro e, ao mesmo tempo, um segmento que ele não estava sendo visto com o viés da publicidade, com o viés de que essa busca das marcas por trabalhar esses veículos chamados pessoas, influenciadores nas redes sociais, isso na verdade evoluiria para ser um branded content. Então, faltava acho que essa visão de dados, de criatividade, de estratégia, e foi aí que a gente viu uma oportunidade de montar uma empresa especialista nesse tipo de comunicação. Interessante. Eu até pegando daí, eu percebo hoje em dia que o mercado, apesar de já ter 10 anos, pelo menos a Spark, ele ainda está numa profissionalização, né, Rafa? Ainda existe muito espaço para a gente melhorar as coisas e ajustar ainda os parafusos dele, assim, né? Tem muito espaço ainda para a gente entender e outros profissionais para virem para o jogo. Se hoje eu quero fazer o que você faz, administrar talento, gerenciar a carreira, o que que eu tenho que estudar? Porque, são poucos os profissionais que fazem isso hoje em dia, né. Eu escuto até hoje em dia muita gente falando assim: "Crocas, me diz qual é eu preciso de um agente, eu preciso de um empresário, uma empresária". Como é que as pessoas que querem ter essa carreira, o que que elas deveriam estudar pela sua experiência até agora? É importante colocar que, diferente do modelo da Nine, em que eu advogava e cuidava de algumas carreiras, na Spark o nosso modelo ele é totalmente isento, porque o nosso foco é ficar no meio do caminho entre as marcas e os influenciadores. Então a gente trabalha como uma Perfeito. agência mesmo, dando suporte às marcas e conectando elas aos influenciadores que têm os mais diversos modelos de gestão em grandes escritórios e em menores. Mas dado esse meu histórico, né, de lidar com essa indústria, a gente fala que é uma indústria em construção sim, né, a gente pegou lá há 10 anos empresas que diziam: "Não, não vou trabalhar com blogueiro, com influenciador, porque eles só dão problema, eles não sabem trabalhar, eles não são responsáveis". Então isso foi uma construção, também do lado da gente ajudar a fomentar essa profissionalização dos talentos, porque também tinham casos: "Ah, tem que emitir nota?
Sim, tem que emitir nota. "Putz, se eu não gravar hoje, posso gravar amanhã?". Não, não pode gravar amanhã, isso é uma diária de gravação. Talvez o seu tweet às 9 da noite, ele tem uma importância, porque a marca tem todo um projeto que às 9h05 ela vai fazer um impulsionamento desse tweet. Então, tinham questões mais ligadas aí realmente à indústria, à publicidade, que parte da cadeia, que é muito importante para o negócio, que são os creators, não estavam, muito conectados. Mas acho que isso evoluiu muito. O que eu Uhum. vejo hoje é que, assim, o desafio de um gestor de talentos é que a parte comercial ela predomina. E se você está só tentando vender, vender, vender e não tem o tempo de, às vezes, investir naquela empresa para depois colher o fruto, que é a monetização daquela imagem, acaba que você não tem um projeto. Você tem ali um voo de galinha potencialmente, ou você tem oportunidades mais táticas, e você não consegue construir uma carreira onde vai ter muito claro o que aquele creator está fazendo, que tipo de conteúdo ele vai criar, que tipo de suporte ele tem, quais vias de receita ele pode ter, se são só publicidade ou ele vai ter um produto próprio, ele vai escrever livro, ele vai ter uma peça de teatro. Então eu vejo que, assim, os nativos digitais, eles acabaram largando na frente, porque eles começaram a se estruturar, eles por si só já são multidisciplinares, que ele cria, ele edita, ele analisa dado e etcétera, e ele percebeu que ele começou a ter que formar uma equipe. Então você vê hoje o tanto de youtubers, né, como principal exemplo, o tanto de instagramers, tiktokers e etcétera, que formaram grandes empresas, grandes impérios para fazer aquele negócio decolar. Não é o one man show, né, não tem, quando você começa a se profissionalizar e ganhar escala, sozinho não vai muito longe. Acho que aí é até um grande aprendizado, né, Rafa, porque muitas vezes a gente ainda escuta que o mercado de creators e de influenciadores é feito pelaquela pessoa que está sozinha ali na frente da câmera aparecendo, e é uma indústria que tem muitos profissionais. Quantas pessoas tem na Spark hoje trabalhando? Hoje a gente já passou de 300, a gente está com quase Uau! 350, se não me engano. A gente tem hoje, 2 escritórios, o nosso de São Paulo e desde janeiro um escritório no Rio, que é uma operação exclusiva para atender L'Oréal e as 21 Tutorial. marcas do grupo. Uhum. Então é isso, realmente é um business que também é importante citar que ele usa da tecnologia, mas não é um business de tecnologia. Então a gente não é um software. A gente tem todo um arsenal que ajuda a otimizar o trabalho, amparar com dados, mas no fim do dia é um business de serviço, é um business de capital intelectual. Sim. Até muita gente hoje em dia, né, tem ali uma enorme reclamação, eu acho, assim, Rafa, que eu escuto bastante, você deve ouvir muito mais do que eu, porque tá mais no dia a dia ainda nessa ponte entre marcas e os criadores e os influenciadores, que é uma necessidade de aprendizado de como um lida com o outro, né. Você falou muito sobre como os criadores e os influenciadores precisavam mais no passado, mas ainda tenho certeza que acontece, entender os nuances de ter que um horário de postar que tem que ser respeitado, de entender melhor, o que que pode e não pode fazer quando trabalhar com alguma marca específica. E tem o contrário também, né, das marcas cada vez mais entenderem, marcas, agências, enfim, qual é o limite entre o controle que se tinha na publicidade e trabalhar em cocriação com um criador de conteúdo que tem uma audiência própria, tem uma linguagem própria. Eh, Quais são os principais, pontos que você observa lidando no dia a dia com esses 2 lados, que deveria ser um, na verdade, mas que ainda são 2, né, que você acha que poderia contribuir com a gente para, "Puxa, podia melhorar desse jeito, esse é o tipo de coisa que acontece, mas, estamos aqui na Spark trabalhando para diminuir que isso aconteça". Queria sua visão a respeito disso, porque é uma reclamação muito constante, né. Sim, eu acho que passado essa etapa, da profissionalização, das mínimas, garantias, né, horário de postagem e tal, que eu acho que isso já é coisa do passado. Eu vejo que hoje 2 desafios são: o primeiro é quando a marca acaba, o desafio agora é não tolir a criatividade do creator. Então, até que ponto você vai realmente dar espaço, e a gente brinca que assim, dar, guardrails e não guidelines. Porque eu Uhum. sou defensor, assim, porque quando quando esse mercado começou a falar de cocriação, muitas vezes pende muito de crucificar as marcas. "Ah, mas porque a marca quer desse jeito, daquele",
E meu papel é falar: "Mas a marca tá certa", porque tem uma série de questões que só quem é o dono ali da marca, o gestor, ele sabe a importância daquele dinheiro que ele está colocando nesse formato de comunicação. Então eu não acho que é nem tanto lá, nem tanto cá. Eu acho que o nosso papel, né, enquanto empresa aqui, é de fazer essa mediação. Porque eu Uhum. preciso sim garantir que certas demandas de negócio, de comunicação sejam atendidas pelo creator, mas eu também preciso garantir que o grande motivo pelo qual ele está naquele projeto, que é conhecer da sua audiência, ter uma linguagem mais nativa da plataforma, saber o que funciona, que a gente dê espaço para ele agregar isso no projeto. Então, não é nem faz o que a marca está pedindo e nem marca, aceita o que o creator vai fazer porque ele é soberano. Eu acho que é no meio do caminho e vou te dou exemplos, assim, um creator não sabe necessariamente as regras do CONAR, quando ele vai fazer uma publicidade para criança, quando ele vai falar de uma bebida alcoólica, ele não sabe que o color code de uma marca é uma determinada cor, ele não sabe que a marca usa o artigo A ou O para se identificar. Então tem questões que eu defendo que pô, é importante, é a comunicação que está construindo, mas no momento que tem uma marca que fala: "Então, mas o tom dele ele é um pouquinho meio áspero, eu quero que ele seja mais brincalhão", aí é o tipo de coisa errada. Então você está contratando uma persona, um spokesperson para sua marca que não está alinhado com os valores que você quer. Então acho que esse é o nosso papel aí de no meio das 2 pontas principais, que é quem tem a demanda e quem absorve a demanda, né, os creators, o nosso papel é garantir alinhamento dos interesses de ambos. É quase um diplomata, né, Rafa, porque é difícil a situação, são 2 personalidades, 2 personas muito fortes, a da marca e do criador, né, da criadora, e que se tem que ali achar o meio desse caminho no momento onde a ideia é soberana, né. Então, como é que lida com isso? Porque a diplomacia passa a ser uma necessidade ainda mais urgente de power skills, né, de uma habilidade que a gente tem que trabalhar. A gente fala muito pouco, eu acho, sobre as habilidades emocionais, que cada vez mais a gente precisa ter nesse nosso mercado da creator economy, e é um ponto, você não acha? Como você lida isso tanto no dia a dia ali com essa diplomacia entre marcas e influenciadores, mas também para desenvolver na sua equipe? Porque eu imagino que isso deva ser algo que vocês pensam em como desenvolver essa habilidade de lidar com situações extremas muitas vezes, né? Muito, a gente tá o tempo todo exposto. Eu brincava uma época que era assim, nosso business foi feito para dar problema, para não dizer aquela palavra, palavrão aqui. Exato. Porque a gente está o tempo todo lidando com pessoas que têm ego, né, porque acaba que viram um pseudo-artista, um artista, porque tem muita oportunidade de ganhar dinheiro, pode dizer não para um monte de marca, tem suas crenças, tem seus valores. Então o tempo todo a gente está lidando com pessoas, a importância é a gente ter processos, a gente perceber aonde que são pontos que são inegociáveis e onde que são pontos que cabe ali uma conversa e no fim é treinar a nossa equipe para que eles saibam conduzir essas conversas. A gente teve um momento que chega alguns clientes e a gente começou a ter percepção que a nossa equipe era vista como muito pró creator. Então, Uhum. era uma coisa de: "Putz, vocês não estão peitando, né, na hora da produção, na hora de putz, trouxe a entrega tá ruim, precisa refazer". A gente percebeu ali que tinha um pouco de dedo, muito porque também é isso, a gente tem muita gente nova entrando no mercado, você tá lidando às vezes com um creator, com uma celebridade que você tem que vencer aquela barreira de: "Putz, isso aqui é trabalho, não é o fã com a celebridade". Então é treinamento, é senioridade. A gente tem, eu diria que uma equipe comparado com outras empresas no mercado, tem outras tantas tão sênior quanto a gente, mas eu diria que é um investimento nosso de ter gente capacitada para ter esses power soft skills, como você falou, porque no fim, a nossa indústria, apesar de estar caminhando a largos passos para profissionalização, ela ainda é muito sobre pessoas. Então ainda é o mesmo empresário que vai negociar o valor, é o mesmo que está lá na diária de gravação e que se der ruim e tiver num dia ruim do creator, do artista, tem que pedir ajuda para como é que fala de um jeitinho mais tranquilo. Então, eu vejo que, assim, é uma habilidade, e a gente olha para isso na contratação das pessoas, e na alocação de em quais posições elas vão estar, eventualmente quem tem mais essa é mais easygoing, é mais aquela que consegue conquistar, porque eventualmente não vai ser só a parte profissional, vai ter um pouco da empatia, um pouco do lado pessoal para ajudar a vencer alguma possível barreira de um mercado que não é técnico 100%, que não é engenharia, né, de
as regras são essas, vamos seguir. Acho que publicidade é isso. Até vou legal você tenha tocado nesse tema de como é que profissionaliza um pouco mais o mercado, e eu sempre, como estudioso, eu gosto muito, né, de olhar como os outros mercados que já estão mais, robustos, vamos chamar assim, né, hoje em dia, não mais ricos, porque eu acho que a creator economy em alguns momentos está mais rico do que em outros, né, tem mais gera mais dinheiro. Mas em termos de, capacidade, repertório, de desenvolvimento, enfim, de profissionalização mesmo, já estão um pouco mais avançados do que a gente, porque tem muito mais tempo de mercado. No caso, por exemplo, a Associação Brasileira de Propaganda, existe a OAB para advogados, existem as associações. Você acha o que você vem percebendo aí nos bastidores do dia a dia que você está envolvido, para um movimento de, quem sabe, ter uma associação brasileira da creator economy ou dos influenciadores, porque eu acho que chegou a hora, né, Rafa? Passou da hora, talvez, de ter essas regras um pouco mais claras, mais protegidas, os criadores com mais proteção mesmo, tanto para marcas mais predadoras e marcas também se protegerem mais a respeito do trabalho com criadores menos profissionais, que também acabam dando um problema de volta para as marcas de algum jeito. Como é que você tem percebido isso e se você concorda ou não com a criação de uma associação brasileira, não sei nem o nome, a gente pode batizar aqui, talvez você tenha uma ideia melhor do que eu, mas a Associação Brasileira da Creator Economy, algo nesse sentido. Tá? Bom, alguma em etapas, né, essa resposta. Eu acho que, o mercado para a gente se espelhar, por exemplo, é o de out of home. Eu acho que quando a gente via aqui no Brasil o modelo que ele era de, putz, você precisa contratar alguém que consegue ir lá falar com o dono de um outdoor, com o outro, e de repente você teve um movimento de empresas se estruturando a tal ponto de uma ter aberto IPO e que agora vai fechar, comprada pela Globo, o que reforça a importância deles terem se profissionalizado, e realmente dado uma governança para o negócio. Então, eu acho que a gente caminha nessa direção, o nosso mercado ele foi se formatando, está separando um pouco os aventureiros das empresas sérias, e aí entra o outro lado que é realmente essa estruturação enquanto, uma entidade. Às vezes que eu participei de conversas no Conar, eu participei de algumas conversas e a gente via que tinha uma imaturidade do segmento e dessas entidades de como é que nós vamos encaixar esse negócio que é marketing de influência, que não tem tabela de preço, apesar do influenciador ser um veículo, que não tem regra de SEMP, fui no SEMP também fazer reunião, de quanto que cobra de taxas. E quando a gente via os movimentos tentativos, tinham agendas paralelas. Então, quando você põe todo mundo na mesma sala também, ou era a agenda de quem é dono de agência buscando alguma proteção, ou era a agenda de quem está mais advogando em nome do creator, buscando uma proteção para os creators, e a gente sentia que não tinha ali uma legitimidade do que buscar, e na paralela alguns projetos, né, em Brasília de instituir que o creator é profissão, ou regras de tem que identificar que é publicidade. Então eu acho que ainda não chegamos lá, eu não vejo nenhum projeto amadurecendo, mas eu vejo no futuro próximo um caminho para isso. Só que esse caminho eu acho que ele vai ter que ser encabeçado por marcas e agências, olhando para o negócio e, por consequência, isso, assim como a gente vê há 10 anos, ele vai refletir numa profissionalização também dos creators. Mas, eventualmente, eu acho que são vias paralelas. Do mesmo jeito que você tem a ABAP é para uma coisa e tem os veículos, né, marcas falam num lugar, veículos em outro, todo mundo se encontra, mas tem assuntos que são comuns para algumas partes. E eu acho que o assunto mais comum hoje está do lado das agências e das marcas, e entendendo o lado dos creators. Então não é para virar um nós contra eles, mas eu acho que está mais para a gente regulamentar como é que esse mercado deveria acontecer, e por outro lado, alguma outra liderança olhando para como é que os creators também vão criar uma entidade, uma vez que eles são a parte importante dessa creator economy. Eu vejo que é isso, assim, ainda não temos, mas eu percebo que o assunto está muito latente no nosso mercado, da importância de ter essas organizações. Então, no seu ponto de vista, seriam quase associações, muito nichadas, né, que se encontram e discutem, mas cada uma com seu ângulo específico,
porque senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum mesmo, diante de tantos interesses diferentes ali dentro, de alguma forma. Existe uma em comum, mas existem os interesses específicos de cada uma eh, das personagens dessa indústria. É um pouco por aí, Rafa? É, eu acho que, assim, das experiências que eu vi tentando juntar todas as partes da cadeia numa sala, estava muito difícil equilibrar. E quando a gente compara qualquer outro mercado, né, no mercado publicitário, é isso, existem as É muito associações das marcas, associações dos veículos, associações das agências, de BTL, associação da agência, ATL, então eu olho mais para esse lado, eu acho que, no nosso caso, tem uma coisa que dificulta, que é também, primeiro, o influenciador é quase uma profissão autodeclarada, então quem que me disse se a pessoa é ou não é? Talvez você acha que você é, mas deixa eu te contar, você não é porque você não tem tanto seguidor, você não é porque você não cria conteúdo de maneira consistente, mas o cara fala: "Não, eu sou um começo de eu sou um wannabe, um dia pode ser que eu vire". Então, já começa de ser difícil você qualificar e classificar o que é um influenciador, e as agências, você tem empresas como a nossa que são, especialistas apenas em marketing de influência, e você tem todas as outras que estão dizendo: "Eu também faço". Você pega uma agência hoje tradicional que tem lá a conta, né, vamos chamar conta mãe da marca, que faz campanha de TV e tal, falando: "Não, eu também faço marketing de influência". Então você vai colocar eles na mesma mesa que a gente, sendo que o modelo de remuneração deles é diferente, o modelo de trabalho é diferente. Então, esses são os desafios que eu vejo que a gente tem para vencer, e da mesma maneira que tô falando do grande, tem o pequeno, tem lá a pessoa que tem 3 funcionários e também tem a sua carteira de clientes e tem o seu modelo de trabalho. Então, é muito difícil a gente conseguir achar o mínimo multiplicador comum, eh, entre empresas que estão mais ou menos no mesmo segmento, que dirá colocando toda a cadeia na sala. Sim, é bem complexo mesmo. Eu acho que existem ainda outras complexidades para a gente lidar aí, né, nesse jogo, né, Rafa. Uma delas que eu gostaria muito da sua opinião e da sua visão, né, como um personagem ativo desse mercado, é a respeito da precificação. Assim, hoje, escuta-se muito de vários criadores, né, e também das agências, sobre essa falta de parâmetro para os cálculos, né. Então, muitos estão usando algo que eu particularmente não acho que seja o caminho, mas enfim, quem sou eu, né, que é a coisa do CPM, né, de tentar balizar ali qual seria eventualmente um CPM que essa marca estaria pagando se tivesse conseguindo aquele mesmo número de, cliques ou visualizações, enfim, que esse creator está conseguindo. Qual é o norte que você dá, qual é o padrão que vocês usam na Spark que pudesse contribuir para um criador que está escutando a gente ou alguma outra agência que está perdida no assunto, mas que pudesse se orientar pelo que vocês vêm fazendo hoje em dia na hora de precificar um valor, porque não é só o número, né, Rafa, tem o carisma da pessoa, tem o IP dela, tem uma série de outras coisas ali dentro que é muito subjetivo, muitas vezes, para a gente conseguir chegar num valor final. Como vocês lidam com isso? Vamos lá, acho que o primeiro ponto importante de esclarecer é que também foi uma etapa vencida no nosso mercado, era uma percepção de que os brokers, como costumavam chamar, quem faz esse papel de meio do caminho, como a Spark, de gerir os projetos das marcas e contratar os influenciadores, o nosso trabalho não é comprar por um e vender por 2. Não é ter um spread no valor que o creator nos passa. Tem todo, como eu falei, tem 350 funcionários aqui, a gente tem valor agregado. Então, assim como uma agência tem o custo dela, antes dele ir lá comprar um spot na Rede Globo para veicular o comercial. Então, isso posto, que o creator ele é parte do meu projeto, dos custos do meu projeto, assim como num evento, o DJ, ele é super importante, mas se eu não tiver luz, se eu não tiver o bombeiro, se eu não tiver o alvará, se eu não tiver gelo, bebida, o evento não para de pé. Então, a lógica é a mesma, de formação de preço, né? Você tem uma estrutura para aquele projeto acontecer e você tem uma estrutura de precificação dos seus custos internos para levar para o cliente, e aí cada agência vai achar o seu modelo. Com relação à precificação que a gente recebe do influenciador, é uma coisa ainda pouco técnica também. Eu acho que isso é um desafio do nosso mercado,
de como é que ele fala que o post dele custa 10.000 e depois se você tiver 5 ele topa 5, mas ele também falaria 15. Cada um está encontrando lá a sua maneira de justificar o seu preço, o seu custo, né. Eu acho que tem mais um complicador, que no nosso caso, você não está comprando um espaço só, você está comprando, como você colocou, o endosso daquele creator, você está comprando o bloqueio dele na categoria eventualmente, você está comprando mais do que um post, você está comprando o tempo dele de produção, de edição, de ir numa diária, enfim, tem uma série de questões aí que não é tão simples quanto olhar o CPM, para você validar a precificação daquele creator naquele job. Até porque no mesmo job tem creators com papéis diferentes. Tem o creator que está lá porque ele é uma celebridade, eu preciso do endosso dele. Tem o creator que é uma autoridade e que ele pode ter 1/10 dos seguidores da celebridade, mas quanto vale o peso dele técnico endossando aquele produto? E você tem aí talvez um micro-influenciador que está lá para falar com a comunidade dele. Então, o que a gente, para chegar no final aqui da história, o que a gente tenta fazer hoje, porque no fim do dia as marcas querem sim contrabalizadores técnicos para comparar o seu investimento. Então, qualquer C da vida, CPC, CPM, CP, qualquer coisa, eu acho que CPE, custo por engajamento, ele pode ser usado, mas o nosso papel também é decodificar e garantir que está no mesmo padrão de comparação. Porque eu participei algumas reuniões também nos primórdios aí de mesa de compras de grandes multinacionais que tinham lá um padrão e um dia falou: "Não, um post do Luan Santana tem que custar tanto". Se acho que era R$ 7.000. Eu falei: "Então", eu falei: "Mas você está desconsiderando que é o Luan Santana, que é um cantor, assim, assado, cozido, então não, eu entendo que você está tendo um viés técnico, mas a gente precisa pôr aqui em consideração que eu não estou comprando um espaço de mídia, tem mais do que isso". Então, de novo, é complicado, porque tem muitas nuances do nosso mercado que se combinam, e a cadeia como um todo vai amadurecendo e chegando a novo um repertório mais amplo para definir os novos modelos. Então, assim, eu até brinco, às vezes eu falo: "É tudo igual na publicidade, só que diferente". Porque no fim do Sim. dia, assim, o processo é o mesmo. Você está comprando mídia, você está precificando essa mídia, você está produzindo conteúdo, você está aprovando o roteiro, você está atendendo a marca, só que é tudo com uma modelagem diferente. Então, você tem que ver como é que aquele processo, o né, que tem anos já da compra de mídia nos meios tradicionais, o que a gente pode pegar daquilo como referencial, mas adaptar para o contexto dessa disciplina que a gente lida hoje. Claro, até porque tá misturado com várias outras coisas que aquela não tem, né, então é realmente um mercado que mistura muitas disciplinas, né, ele não tá só com um único, modelo de abordagem, você tem aí coisas de talento, relações públicas, assessoria de imprensa, você mistura tudo ali no mesmo, bolo, né, para poder chegar a uma conclusão final. Não, E até e tem nisso, né, essa Rafa, acho que é muito Desculpa, mas desculpa. você que também que veio da indústria da música, do entretenimento, eu não sei se você acompanhou um caso aí recente no Coachella, que eles estavam com eu não sei se era o Kanye West, que estava de headliner, e ele desistiu em cima da hora de ir, e aí foram, contratar o The Weeknd com um cachê que era, sei lá, 1/3 o cachê que estava combinado com o Kanye West. E ele falou: "Não, eu quero mesmo". Então, assim, teve o oportunismo dele, no caso, de se valorizar e falar: "Não, vocês podem julgar que eu não tenho o mesmo peso desse artista que vocês estavam pagando 7, 8 milhões e querem me dar 2. Eu sei que vocês estão ferrado se eu não subir lá no palco". Então você vê como é uma coisa de percepção, porque o comprador ali, ele estava precificando, falar: "Esse cantor custa tanto, esse outro cantor eu vou pagar tanto". Os 2 eram Uhum. cantores. Então, assim, usando esse exemplo bem tosco aqui, mas é a mesma coisa, não é sair o creator A entre o creator B. Não, o creator B tem uma série de nuances que o A não tem, que pode ser que o preço dele seja maior, menor. Então, assim, é um comparativo de que não é que é cantor é tudo igual, né, não é que é creator é tudo igual, não é que é o mesmo tem 1.000.000 de seguidores, é tudo igual. É, faz todo sentido, até porque o risco sempre de se padronizar as coisas é esse, né, você acabar perdendo ali a nuance de quando você está, lidando com alguém que traz carisma, que traz empatia, que traz, conexão com uma audiência que só se a sua marca conseguisse fazer diretamente, você não estaria buscando aquela personalidade para fazer isso por você, né, isso é algo que já, como você está contando, já existiu desde sempre,
A gente chamava celebridade, antes chamava, enfim, cada hora chamava um nome novo, só o meio e os métodos que estão alterando de alguma forma. Nesse sentido, eu acho que muito aprendizado de outras indústrias é também a parte de premiação, né, Rafa? A gente, começar a premiar e valorizar os profissionais que estão fazendo muito bem as coisas. Existem uma série de premiações interessantes no mercado, acho que tem que surgir mais, acho que quanto mais a gente tiver melhor, porque isso é super importante. E eu vi que recentemente vocês também anunciaram, né, que vão ter uma premiação. Me conta um pouco, eu fiquei super entusiasmado com isso e já dando parabéns a vocês por mais um desbravada de caminho que vocês estão trazendo aí pra gente. Boa, obrigado. Dando crédito a quem merece, foi uma ideia do Pinho, que é meu sócio, a gente toca junto a Uhum. empresa, e ele falou: "Putz, a gente podia ter uma premiação nossa", e aí a gente foi evoluindo na conversa e falou: "Putz, a gente contrata tanta gente ao longo do ano, né, são quase 3.000 creators aí contratados para os projetos, mais de 500 campanhas que a gente faz". Então a gente falou: "Vamos criar um prêmio em que também com esse viés de ajudar a profissionalizar a indústria, a gente vai reconhecer, eh, os melhores entre esses que trabalharam em projetos para a gente". Entendendo que um reconhecimento desse creator vindo da Spark, em formato de voto todos os Sparkers estão participando. Então a gente pensa: "Pô, é um reconhecimento que a gente vai dar técnico para esse creator com o aval de uma empresa que é uma das referências do mercado, e isso pode ajudar ele a ganhar mais projetos, não só com a Spark, a dar visibilidade". Então a gente criou o Spark Creator Awards e estamos lançando a primeira edição nesse ano de que a gente completa 10 anos. Inclusive vamos pôr acho que 2 ou 3 categorias comemorativas para reconhecer a galera que teve com a gente lá nos primórdios. Tem uma que acho que chama, Quando Tudo Era Mato, a outra que é a parceria de milhões. Então vamos reconhecer alguns creators e escritórios que apostaram na gente também quando a indústria não era tão pujante como está agora. E a ideia do prêmio a ideia não, nós vamos ter, né, uma noite de celebração, onde a gente vai anunciar os vencedores das 14 categorias, são 3 finalistas em cada, onde a gente teve um corpo de pessoas da Spark, de diferentes áreas, entre e hierarquias, para a gente chegar no shortlist, do shortlist nos finalistas, e aí a gente entendendo que os finalistas, todos representariam bem aquela categoria, a gente abriu para voto de todos os Sparkers, para realmente ter um prêmio com viés técnico, de quem está no dia a dia, quem está trabalhando. Então a gente está muito feliz de que isso vire um reconhecimento para o creator e potencialize ainda mais a carreira dele. Muito bom. Tudo que a gente puder fazer para empurrar, né, valorizar, trazer responsabilidade em quem está produzindo e cuidando da indústria, ele é muito importante para melhorar a qualidade de tudo que a gente está fazendo, não só a qualidade das entregas, mas dos relacionamentos também, né, dos cuidados uns com os outros. Acho que isso é algo que a gente tem que promover ainda mais, cada vez mais. Rafa, a gente chegando aqui no final do nosso papo, podia ficar, enfim, tem tanta coisa para te perguntar, você é um cara que conhece tanto do mercado. Eu queria ver se você dava um olhar para frente, assim, o que que a gente, poderia imaginar que 2025 vai chegar aí com algumas transformações positivas, boas, ou alguns cuidados e atenções que a gente deveria ter. Qual é a sua avaliação? Como que você vê o próximo ano no mercado da creator economy aí no Brasil? Olha, eu tenho percebido uma consolidação dessa mudança das marcas cada vez mais, olhando para nativos digitais, e uma diversificação dos investimentos, que em algum momento ele era mais focado em uma plataforma, agora estão olhando para todas. E não vou cravar ainda o que muitas vezes a galera colocava de vai vir o social commerce, live commerce. Eu acho que esse movimento ele vai acontecer quando o TikTok realmente trouxer o TikTok Shop para o Brasil. Eles, né, tiveram um atraso em implementar isso nos Estados Unidos, o Brasil seria o próximo país. Então acho que em termos de novidades no nosso segmento, eu acho que a hora que vier, essa modelagem de poder fazer a compra com o modelo do TikTok, né, todo dentro da mesma plataforma e com a audiência, isso realmente vai ser um outro game changer para o mercado. Mas paralelo a isso, o que eu vejo é um amadurecimento dos clientes.
Então, cada vez mais, no bolo de investimento, o marketing de influência, ele ganha mais espaço e ele ganha mais participação na estratégia da marca. Ele não é uma disciplina isolada. A gente tem uma série de clientes que hoje o maior investimento deles em comunicação é no marketing de influência e depois vem os outros meios. Então eu acho que isso é um movimento de fortalecimento da indústria, das empresas, das agências. Então, assim, não tenho uma eu acho que não tem uma bala de prata para 2025 que não essa anabolização, né, do nosso mercado é mais acentuada ainda. Eu vejo realmente a gente se fortalecendo e as marcas é mais dinheiro no marketing de influência. Então, felizmente, eu acho que a nossa aposta há 10 anos, ela foi certeira de que esse mercado ele iria prosperar e está prosperando. E eu vejo que agora ele está entrando numa fase de maturação. Eu me estendi aqui um pouquinho, mas, assim, eu acho que a pandemia e o pós-pandemia foi um primeiro movimento de aceleração do nosso segmento, porque foi aquele momento que fechou tudo, o dinheiro foi para o digital, quem podia produzir em casa era creator, etc. E quando a gente volta da pandemia, teve um momento de reequilíbrio, porque aí você voltou a pôr dinheiro em outros meios, mas também agora entra nessa fase de consolidação da disciplina de marketing de influência. Então, eu acredito que esse é o nosso 2025 aí e seguindo esse fortalecimento. Tomara, vamos nessa. Tô também muito otimista. Eu acho que cada vez mais a profissionalização vai ser um tema, né, de a gente melhorar a qualidade para que as pessoas trabalhem bem, trabalhem direito, sejam bem remuneradas enfim, garantam sua saúde mental e seu equilíbrio entre vida e trabalho, vida pessoal e trabalho. Acho que cada vez mais isso vem sendo um tema fundamental para a gente discutir como líderes de mercado. Então, já te agradecer muito aqui, desejar um ano incrível para vocês no ano que vem. Obrigado por participar do Flintcast e vamos nessa. Estamos aqui sempre que vocês precisarem também. Obrigado, eu agradeço aqui o espaço para a gente falar da Spark, me reconectar com você, apesar da gente sempre se encontrar ou se falar, mas muito legal o espaço aqui de troca, com perguntas bacanas, com uma visão legal como você que está no mercado há tanto tempo. Então conta com a gente e um bom final de ano e um bom 2025 para todos nós e para os ouvintes aqui. É isso aí, vamos nessa. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos mais relevantes da economia creator? Então acesse os canais Flint e aproveite para conhecer os nossos cursos e o nosso time de professores e professoras. A linguagem creator é para todas as profissões.